Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Darinei. Bom, saiu finalmente a convocação definitiva de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. E quem torceu contra o Neymar na lista definitiva, chora, mas chora gostoso, tá? Chora bonito, não para de chorar não, continua, pode continuar chorando aí, que o choro é livre, o choro é de graça. É aquele momento que eu falo. Teve momentos, sim, que eu até pensei, pô, acho que o Neymar nem merece ser convocado. Mas pelas pessoas que não queriam que ele fosse convocado, não é mesmo o senhor Jorge Igor? Não é mesmo o Casagrande? E assim vai? Pelas pessoas que não queriam que o Neymar fosse convocado, eu simplesmente torci para que ele fosse convocado. E vocês sentaram na graxa. Eu acho que essa é a definição. Torceram e não adiantou de nada. Neymar está na Copa. Talvez o Brasil nem seja assim classificado para uma semifinal ou uma final, ou talvez seja campeão, mas só o fato do Neymar ser convocado já é uma grande vitória em cima desses caras que vieram com essa bosta de papinho furado, e a gente tem que engolir. Não tem que engolir, não. A gente tem que realmente demonstrar que você não sabe de porra nenhuma. Mas bora analisar a convocação da Copa do Mundo que Carlo Ancelotti soltou, e com algumas surpresas, tá? E já no início já começou com uma grande surpresa, que Carlo Ancelotti convocou Alisson, Ederson e o Everton. E aí já tem a primeira questão de que o nome do Everton tá fazendo nessa lista. Porque não faz o menor sentido o Everton ser convocado. A desculpa que foi dada tanto pelo Carlo Ancelotti como pelo Tafarel, que é o preparador de goleiros da seleção, é que eles precisavam de mais experiência. Precisavam de alguém que tinha, assim, mais, experiência. Acho que a experiência foi realmente a desculpa que eles deram. Porém, você já tem um Alisson que é experiente, você já tem um Ederson que é experiente. O próprio Tafarel dando a entrevista dele pós-convocação, falando que queria trazer talvez um goleiro novo, uma novidade para justamente preparar para a próxima Copa do Mundo, porque esses dois goleiros não vão poder, na verdade os dois não, esses três goleiros não vão poder estar na próxima Copa do Mundo devido à idade. Não foi feita essa situação. Eu confesso para vocês que esperava de coração Hugo Souza na lista definitiva. Simplesmente porque agora o Brasil não tem pegador de pênaltis. Vocês vão esperar realmente que o Everton vai pegar pênalti? Alisson, mãozinha de dinossauro. Ederson. Então, infelizmente, se o Brasil chega numa situação de mata-mata, igual foram as duas últimas Copas do Mundo, precisando ganhar nos pênaltis, a gente não tem goleiro. E aí, pra mim, essa talvez seja a grande falha dessa convocação do Carlo Ancelotti. Eu acho que ele acertou em vários pontos, porém, na convocação dos goleiros, ele errou muito feio. Tinha sim que ter chamado o Hugo Souza. Eu sei e entendo, talvez o amistoso ou talvez algumas atuações do próprio Hugo Souza não foi assim algo brilhante, foi até um pouco assustador, mas eu acho que é muito importante você levar um terceiro goleiro especialista em pegar pênalti. Você vai não inovar, porque outras seleções já acabam fazendo isso. Não à toa, outras seleções acabam chegando tão longe na Copa do Mundo. Nesse caso do Brasil, se chegarmos numa situação de pênaltis, eu já vou adiantar que não vai ser coisa boa, não. Vai ser uma grande surpresa se Alisson conseguir pegar um pênalti. Porque na seleção brasileira, toda bola que chuta é gol. Na parte dos defensores, Carlo Ancelotti uniu zagueiros e laterais. E ele levou Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos e o Wesley. Eu achei interessante que ele levou apenas 3 laterais, dado a situação dos laterais da seleção que estão terríveis. Não discordo, porque até eu mesmo fazendo a simulação de convocação levei também 3 laterais, porém eu teria talvez levado o Beraldo mesmo como zagueiro, porque é um jogador bem interessante, principalmente pela situação que o próprio Carlo Ancelotti deu na convocação dos meio-campistas, que eu já vou chegar lá, pois convocou apenas 5 meio-campistas. Eu acho que o Beraldo seria uma peça muito importante de um zagueiro que consegue jogar de lateral, mas
assim, a tomada de decisão do Carlo Ancelotti para levar 3 laterais, eu acho que ele acerta e acerta em muito, porque realmente a qualidade de laterais do Brasil é a pior possível. Eu acho que das Copas anteriores, talvez seja a pior Copa que o Brasil tem de laterais. E realmente é deplorável. Então, de laterais, pra gente poder dar uma separada, ele leva Alexandro, Douglas Santos e Wesley, podendo até o Danilo atuar como lateral defensivo, mas assim, não é muito o caguete do cara. Realmente o Danilo é mais zagueiro atualmente do que lateral, mas pode realmente fazer esse tipo de posição. Então, na parte das laterais, a gente tem o verdadeiro Deus dará, podendo talvez o Carlo Ancelotti inovar e utilizar uma escalação do 3-5-2. E aí sim ele não precisaria, talvez, de ter 2 laterais de origem na parte dos 5, né? Seriam 3 zagueiros e 5 meio-campistas. Ele poderia até utilizar os atacantes como Luiz Henrique de ala e aí talvez poder inovar um pouquinho na situação da seleção brasileira. Mas nessa situação, eu acho que ele acerta bastante levar 3 laterais. E a qualidade dos zagueiros, em que ele leva Bremer, Danilo, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira e Marquinhos, eu acho interessante. Muitas pessoas levantaram a hipótese do Thiago Silva ser convocado, e eu acho que ele não seria convocado simplesmente porque entraria em conflito as lideranças dentro dessa equipe. Tendo Danilo como a grande liderança que o Carlo Ancelotti já declarou no elenco, você tendo mais um líder, sendo o Thiago Silva, poderia ter até uma bagunça ou um certo conflito. Então, talvez eu acho que nessa situação, Carlo Ancelotti acertou e acertou em cheio, e não ter levado o Thiago Silva também, porque não estava tendo grandes atuações, e óbvio que a qualidade dos zagueiros que o Brasil tem nessa situação está muito bem. Acho que talvez o mais fraco desses zagueiros seja verdadeiramente o Léo Pereira, mas nos demais são jogadores de alta qualidade, e eu acho que o Carlo Ancelotti acerta e acerta em cheio. Passando agora para os meio-campistas, que é meia e também volante, Carlo Ancelotti escolheu Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo do Botafogo, Fabinho e Lucas Paquetá. Ele levou apenas 5 meio-campistas. Achei que ele poderia talvez ter trazido algum outro nome. Óbvio que eu não gostava de Andrei Santos, mas era a opção que ele estava utilizando até o momento. Mas também não deixar o Andrei Santos de lado, eu realmente não achei algo ruim, achei algo muito bom mesmo. Eu acho que talvez o Carlo Ancelotti acerta nessa situação de levar apenas 5 meio-campistas, justamente porque ele vai utilizar 2 deles, o resto vão ser justamente atacantes. Então não tem por que ele rechear a equipe com muitos meias. Isso me preocupa um pouco porque talvez o Brasil não tenha uma grande gama de volantes, segundo volantes ou meia armadores. Tanto que nesses 5 apenas o Lucas Paquetá tem essa característica de meia armador, aquele meia de qualidade. O Danilo acaba sendo um meia atacante que consegue chegar com mais facilidade no ataque, mas não é um grande armador. Porém, com um nome que eu vou dizer para vocês, que também foi convocado no ataque, talvez seja um atacante que possa muito bem ser utilizado como meia. Partindo agora para os atacantes, e o momento que eu acho que todo mundo ficou muito feliz, principalmente na situação da transmissão da convocação, que Carlo Ancelotti dá o início dos nomes com o Endrick. Cara, eu achei isso fantástico. O Endrick merece muito ser convocado. É um jogador que, na minha opinião, é o próximo 9 da seleção brasileira. Por mais que ele não atue muito bem nessa Copa do Mundo, por ser a sua primeira, tem aquela parte de ansiedade. O jogador ainda é muito novo, porém já demonstrou conseguir atuar muito bem nesse sentido de pressão. Então o Endrick, ele acerta em cheio em convocar. Fico muito feliz em ver o Endrick nessa convocação e tenho grandes esperanças de que talvez o jogador consiga a titularidade e possa realmente representar muito bem a seleção brasileira. O outro nome é o Gabriel Martinelli, eu acho que realmente é um nome muito bom. Igor Thiago, para mim, foi uma grande surpresa, talvez não diria grata, mas grande surpresa, e daqui a pouco eu vou comentar sobre. Luiz Henrique, é óbvio, já que o Estevão acabou se machucando e não tem o ponta, assim, titular praticamente da seleção agora vai ser o Luiz Henrique. Matheus Cunha, e depois do M, todo mundo ficou, meu Deus, é agora. Será que Carlo Ancelotti vai pular o N e não vai levar o homem? Mas não, Carlo Ancelotti chamou Neymar Júnior para a seleção brasileira. E, cara, eu fiquei muito feliz, tá? Muito feliz. Até esqueci das merdas que o Neymar já fez no Santos e anda fazendo, porque é uma vitória,
além da situação do jogador, e sim daqueles que são contrários. É aquele famoso, ele vai ganhar porque vocês que estão do lado contrário não podem ganhar. Então é realmente uma grande vitória para quem gosta realmente do futebol do Neymar, sabe que essa é a sua última Copa do Mundo e basicamente é talvez o jogador com mais qualidade desse elenco. Então não tem porquê, não tem nem o porquê ficar questionando a sua convocação. Quero até comentar sobre uma pergunta do PVC pós-convocação que eu achei a coisa mais ridícula do mundo. Mas nesse caso, acho que Carlo Ancelotti acerta em cheio na convocação do Neymar. E para finalizar, foi muito legal que depois que ele falou Neymar, ficou pelo menos uns 2-3 minutos em silêncio, porque todo mundo que estava ali acompanhando estava realmente comemorando a convocação do Neymar. E para finalizar, ele chama Rafinha, Ryan, que também é uma grande surpresa, e finaliza com Vini Júnior. Acredito que seja uma lista muito boa por parte do Ancelotti. Comentando agora sobre os atacantes, né? Gostei do Endrick ser chamado, acho que realmente o jogador merece muito. Gabriel Martinelli, junto com o Matheus Cunha, são dois jogadores que vestem muito bem a camiseta da seleção brasileira. Óbvio que em situações de estresse ou coisa parecida acaba sendo uma qualidade um pouco defasada, mas são jogadores de muita vontade, e isso talvez seja necessário numa competição que é a Copa do Mundo, que você precisa realmente suar a camisa e jogar com unhas e dentes, e eu acho que esses dois jogadores têm muito a entregar isso. Falando sobre Igor Thiago, eu confesso que no lugar do Igor Thiago eu levaria o Pedro do Flamengo, mas entendo a convocação do Igor Thiago justamente porque é um centroavante característico, alto e forte. Se você quer ter um ponto de referência lá na frente quando o jogo tá aquela situação que você precisa atuar no contra-ataque, ter o Igor Thiago como ponto de referência lá na frente talvez seja uma grande opção, porque justamente o cara é o clássico centroavante, o clássico jogador que consegue realmente segurar a bola lá na frente e desafogar um pouco a defesa. Então talvez seja esse o motivo do Carlo Ancelotti levar Igor Thiago. Levou, obviamente, Luiz Henrique, Rafinha e Vini Júnior. Eu acho que até aí sem surpresa, porque justamente são jogadores que já vinham sendo convocados e acho que essa convocação já estava mais do que certeira. E talvez a grande surpresa, tirando assim o que deveria ser certo, que é o Neymar, mas foi uma surpresa, foi o Ryan, sendo um estreante, talvez, desse elenco para a Copa do Mundo, tanto ele como o Endrick, mas são dois jogadores, eu acho que tem uma certa característica semelhante, eu não vou dizer em sentido de campo de bola, mas sim de vontade, porque eu acho que o brasileiro mais espera dos jogadores na Copa do Mundo é expressar a sua total vontade dentro de campo, realmente entregar os 110, 120%. E eu acho que dá para esperar isso tanto do Endrick como do Ryan, sendo também uma esperança vindo do banco, algo de diferente, algo de novo, caso o jogo esteja muito truncado, precisa de um jogador diferenciado, de velocidade. Eu acho que a parte do ataque do Brasil está realmente muito bem recheado com esses jogadores, tendo alguns nomes fora, tipo João Pedro, e aqui eu quero entrar tanto na entrevista do PVC como o nome do Neymar, já que o PVC disse que Neymar é um jogador que atuou 15 jogos esse ano, enquanto que o Carlo Ancelotti deixou de fora o João Pedro, que fez 15 gols na Premier League. E aí a questão pro Carlo Ancelotti é por que não levou o Neymar e não levou o João Pedro, sabe? É uma equivalência que até o pessoal, isso eu acho que o PVC tirou isso do fundo do Twitter, né? Porque agora no Twitter tá todo mundo reclamando disso. João Pedro pediu tanta convocação do Neymar que cedeu o lugar dele para o Neymar. Cara, a equivalência é totalmente desonesta, para não falar coisa pior. Porque se formos contar quem realmente foi convocado de última hora, com muitas aspas, foi o próprio Endrick, que não vinha sendo convocado, o Ryan, que não vinha sendo convocado, e também o Igor Thiago, que também não vinha sendo convocado. Você querer colocar a não convocação do João Pedro e colocar a convocação do Neymar no lugar dele, é muito desonesto, sabe? É de uma, assim, perversidade que acaba me enojando mesmo, esse tipo de situação, vindo realmente do intro do Twitter, justamente da boca de um jornalista que deveria ser muito bem respeitado, que é o PVC, e que solta uma situação dessa tão, assim, podre, sabe? Eu esperaria algo assim do Jorge Igor. Não esperaria isso do Jorge Igor de talvez 6 meses atrás, mas
a gente bem sabe que depois que ele tá na Globo as coisas mudam, né? Então, esse tipo de comparação e equivalência é de um, assim, pra mim é burra. Porque você vai colocar uma situação de que João Pedro merece mais ser convocado do que o Neymar. Cara, quantos gols o João Pedro tem pela seleção brasileira? É um centroavante que até agora foi convocado titular e não marcou gols. E você quer colocar um jogador desse no lugar do Neymar? Pô, é por isso que eu falo. É um sentido de equivalência ou mesmo de comparação que não faz o menor sentido. Então, na minha opinião, foi realmente muito perverso esse tipo de comparação. O Twitter tá utilizando... O pessoal que não queria o Neymar na Copa tá se apoiando nesse tipo de comparação pra fugir da vergonha mesmo que foi deles torcer contra o Neymar e não ter conseguido êxito nisso. Então, toda essa situação pra mim tá sendo muito curioso, movimentações estranhas, mas o que talvez mais, não diria me revolta, mas me estranha nessa convocação é a não convocação do Hugo Souza. Eu acho que realmente é um jogador que merecia ser convocado muito mais pela sua maior habilidade, que é pegar pênaltis. A atuação dentro de campo, hora ou outra, acaba deixando um pouco a desejar, mas deixar de levar o Hugo Souza para levar o Everton, eu confesso que para mim não faz o menor sentido. Então muito me preocupa a parte de goleiros do Brasil. Agora, do resto, eu acho que o Brasil tá muito bem servido no sentido, ou mesmo nas armas que temos. É óbvio que mais pra frente, estudando um pouquinho sobre outros jogadores que poderiam ser convocados, uma ideia ou outra, um jogador ou outro vai surgindo, mas acredito que o Carlo Ancelotti conseguiu extrair os melhores nomes para essa convocação. Então esse foi meu vídeo comentando sobre a convocação do Carlo Ancelotti. Cara, que convocação, assim, emocionante, confesso para vocês. Torci muito para o nome do Neymar aparecer, torci muito para o nome do Endrick aparecer, e para a minha surpresa, né, Carlo Ancelotti levando apenas 3 laterais, 5 meio-campistas. Quero muito ver esses jogadores atuando em conjunto. Espero muito que o Carlo Ancelotti consiga fazer Rafinha e Vini Júnior honrar a camisa. E outra, surge uma situação agora. Vini Júnior será o 10 da seleção brasileira? Ou essa 10 vai para quem realmente deva vesti-la, que é o Neymar? E outra, álbum da Copa, né? O grande, assim, a Golden Card, ou mesmo a cartinha dourada do álbum da Copa, é o Vini Júnior, e ali não está o Neymar, né? E agora, Panini, o que você vai fazer com esse álbum da Copa? É complicado, complicado. Tomam decisões errôneas e isso acontece. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta, compartilha, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e falou!